Olá, turma. Vamos estudar hoje a alotropia. Então, o que seria o conceito de alotropia? A alotropia ele é um fenômeno que ocorre quando um elemento químico forma duas ou mais substâncias simples diferentes. As substâncias simples são formadas por um único tipo de elemento. Então, ocorre quando um elemento químico, no caso o carbono, que a gente vai ver. Então, o carbono ele forma duas ou mais substâncias simples diferentes, que aí formas alotrópicas dele aparecer. No caso do carbono, ele pode aparecer como um grafite ou como um diamante. Então, todos representados pelo carbono, que forma duas ou mais substâncias simples. Também teremos outros exemplos que a gente vai ver. No caso, quando a gente fala em quantidade de átomos, a gente tem o exemplo do oxigênio. O oxigênio, ele pode formar dois alótropos, o gás oxigênio, que a gente conhece, né, o O2 aqui. Então, duas moléculas de oxigênio se juntam e formam o O2. Cuja diferença, então, ele tem o gás oxigênio e tem o ozônio, o O3, que é a questão da camada de ozônio, que a gente tem que protege a gente, né, dos raios solares, que a gente conhece do buraco da camada de ozônio, que está cada vez mais se abrindo, então é justamente representado pelo CO3. E cuja diferença do gás oxigênio para o ozônio é que o gás oxigênio, os átomos se unem 2 a 2, né? Então, aqui no caso, são dois átomos de oxigênio se juntando, formando a molécula biatômica O2. Já no ozônio, a gente tem a formação de três átomos de oxigênio se formando, então é uma molécula triatômica. Então, a diferença é justamente na quantidade de átomos. Dois átomos de oxigênio se unem e formam a molécula O2, a molécula simples, né? Ela é formada por um único elemento da tabela periódica, o oxigênio, e três oxigênio, três átomos de oxigênio se juntam para formar o ozônio. Já outro tipo é a questão do arranjo espacial dos átomos, ou seja, como eles estão arranjados na sua ligação. O carbono, como eu falei, ele possui uma variedade de alotrópicas naturais, então, que são a grafita, né, o grafite, e o diamante, mas ambos são representados por CN, ou seja, CN é o quê? C e N quantidades que estão de formação entre eles, então eles estão ligados a N carbonos, né? Não tem uma quantidade que nem o O2, que só são dois, e o O3 que são três. Ele não, eles são uma quantidade infinita de carbono que são ligados tanto para formar o grafite como para formar o diamante. E o que é que muda entre eles? É a forma que eles estão arrumados nessa ligação, né? Então, a diferença, como eu já falei, está no arranjo cristalino. Observe que no grafite, os carbonos eles estão arrumados como em seis, né? Então, formando seis, então eles estão ligados bem certinho, né? Bem arrumadinho. Já no diamante, não, eles estão arrumados bem mais diferente. Então, a forma como eles estão arrumados é que difere um ou outro. Foram descobertas novas enotopias do carbono, né? Então, em 1985, os cientistas Harold Kroto e Richard, eles descobriram uma nova forma alotrópica do carbono, que ela era formada por estruturas ocas. Se você for olhar bem aqui, parece um formato de uma bola de futebol, né? Então, com 60 átomos de carbono ligados entre si. Então, aqui ele já tem uma quantidade de átomos, eles são ligados. Então, 60 átomos de carbono são ligados e formam essa estrutura aqui, ó, que parece uma bola de futebol. Então, essa estrutura esférica, com 60 vértices e 32 faces, sendo 20 hexágonos e 12 pentágonos regulares, ele recebeu a sigla de C60 e o nome fluoreno 60. Então, depois, eles descobriram novos fluorenos com 32, 44, 50, até 960 átomos de carbono. E assim podemos dizer que o carbono tem muitas formas alotrópicas. Então, o carbono, eu acho que é um dos elementos que possui maior formas alotrópicas, né? Porque por conta aí disso, né, que foram descobertos novos fluorenos, né, além dos 60, até 960 átomos de carbono ligados. Então, ainda com respeito ao carbono, né, pesquisas recentes levaram à produção de nanotubos, que são estruturas mais simples de um nanotubo. Ela pode ser imaginada como um resultado do grafite, né, que eles são mais arrumadinhos, como a gente viu lá, só que em vez de ser plana, que nem o grafite, ele é meio que enrolado, né, entre aspas. Então, de modo a formar um tubo pequeno. Então, aqui eu trouxe aqui um exemplo do nanotubo, né, como é que ele é formado, aqui como é que ele se apresenta.
Então, quando os anéis de carbono se alinham com o eixo principal, a molécula conduz eletricidade tão facilmente. Então, quando ele se alinha assim, ele conduz eletricidade, que ele é condutor. Quando é semicondutor, o padrão hexagonal de nanotubo ele é deformado, o nanotubo age como semicondutor, isso significa que ele conduz eletricidade apenas depois de um certo limiar atingido. Então, o cientista ele já imaginando várias aplicações para o nanotubo, desde fibras de alta resistência mecânica até como substituto dos atuais chips de silício utilizados nos computadores, né? Os nanotubos, moléculas constituídas de átomo de carbono, podem vir a substituir os chips, né, de silício dos computadores muito menores que os atuais. Outra forma de alotropia é o fósforo. Então, o fósforo ele sofre uma alotropia. Ele apresenta duas formas alotrópicas, o fósforo branco, que é esse aqui, que está imerso em água, e o fósforo vermelho. O fósforo branco ele apresenta moléculas de P4 e é um sólido branco com aspecto semelhante, né? Com a densidade de 1,82, que se funde a 44 graus, ou seja, que ele sai do estado sólido para o estado líquido a 44 graus, e ele entra em ebulição com 280 graus. Ele é muito reativo, então ele chega a pegar fogo se exposto ao ar, então por isso que ele é conservado dentro da água, para ele justamente não entrar em contato com o ar, então ele está entrando em contato com a água, então se ele for exposto, ele vai pegar fogo, né? Então, no caso, uma explosão. Então, ele é muito perigoso. Então, quando o aquecemos em ausência de ar, cerca de 300 graus, ele se converte lentamente em fósforo vermelho, que é mais estável. Ou seja, ele é menos reativo, ele não precisa ser conservado dentro da água, como o branco. O fósforo vermelho ele é um pó amorfo, ou seja, ele não apresenta uma estrutura, né, cristalina. Ele tem uma cor vermelha escura, tem esse valor de densidade. Quando a sua temperatura de fusão já é bem mais elevada do que o branco, tá vendo? E ele é formado por milhões de moléculas P4 unidas uma a outra, dando uma origem a uma molécula gigante. Então, aqui temos o fósforo branco, que ele é mais estruturado, já o fósforo vermelho ele é formado por várias dessas estruturas aqui, então ele é uma molécula bem gigante, e por isso que ele não tem uma estrutura cristalina. Outra fórmula alotrópica é o enxofre. O enxofre ortorrômbico, ou simplesmente rúmbico, e o enxofre monoclínico. Então, tem essas duas formas do enxofre. As duas formas alotrópicas elas são formadas por moléculas em forma de anel com 8 átomos de enxofre. Então, aqui, essa molécula vista na lateral, vista superior. A diferença entre eles está justamente na arrumação das moléculas S8 no espaço, produzindo cristais diferentes. Então, justamente está na forma onde ele é apresentado, que nem o carbono, como elas estão arrumadas no espaço. Então, gente, é isso. A aula de hoje sobre a alotropia foi concluída.